Casal maduro, casal imaturo. Qual que é a diferença entre os dois e como você está dentro da sua relação? Dando início a mais um programa aqui, Um Caminho de Transformação, juntamente com a minha esposa Fernanda. E já quero falar aqui sobre a questão do casal maduro. Quando eles são dessa forma, eles tendem a conseguir conversar com muito mais clareza, ter um diálogo ali assertivo. Eles falam e têm uma escuta com respeito. Já o casal imaturo, eles entram numa situação onde se fecham, faz cara feia, cada um vai para um lado e não consegue ter esse enfrentamento emocional para resolver a situação. Isso vai acabar com que eles vão distanciando, se esfriando e as coisas vão piorando. Como que é isso aí? Então, e aí, trazendo a diferenciação, né, entre o casal que é imaturo, a gente percebe aquele casal que não tem facilidade de se comunicar, né, e eles não conseguem resolver os conflitos ali, ou até expor o que está sentindo, aquilo que não está gostando dentro da relação. Então, eles tendem ao quê? A fazer aquela cara feia, né, ficar ali com aquele olhar, né, tipo, demonstrando, estou bravo, né, mas eu não consigo conversar com você. Eu quero que você entenda que eu não estou gostando, mas eu não explico, eu não consigo chamar para uma conversa, para a gente buscar ali chegar numa solução. Então, tende a se fechar também, né, ficar ali no seu mundinho, às vezes fica 1, 2, 3 dias. Tem gente que fica uma semana, né, dentro do casamento sem conversar. E isso revela a dificuldade, né, da comunicação por conta da imaturidade mesmo. Então, a gente compreendendo, principalmente no início do casamento, eu acho que no início do casamento isso é muito mais comum, né? Mas isso não quer dizer que casais que estão muitos anos casados não tenham a mesma dificuldade. A gente fala que a imaturidade, ela pode envolver uma pessoa de 60 anos, de 50 anos, de 70 anos, ela continuar vivendo essa imaturidade. Por quê? Porque ela ainda não conseguiu ali compreender o seu eu infantil, que às vezes fala muito alto dentro do relacionamento. E assim, quando entra nas situações como essa, um dos casais, né, um cônjuge, ele tende a entrar numa situação onde ele precisa ser adivinhado, né? Então a pessoa está vivendo uma situação, está distante, não está com uma comunicação assertiva, mas também não fala nada. Então entra numa questão do adivinha. Poxa, como que eu vou saber, né? Então são coisas básicas e muitas vezes a pessoa fala assim, você fala que ama, por exemplo, o seu cônjuge? Ah, ele sabe que eu amo, é um exemplo, né? Mas o saber que ama não basta, não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele tem que ser verbalizado, assim como alguma coisa que está ali em desagrado com uma das partes, isso precisa ser exposto, é um sentimento, precisa ser colocado para fora, para que a outra parte possa compreender, ter empatia e trabalhar para uma solução. Senão, não vai dar certo, né? E assim, interessante que a pessoa que está ali incomodada com algo dentro do casamento, ela pensa o quê? Isso de forma inconsciente, conjecturando aqui na situação, né? Que a gente está acostumado a participar dessas dificuldades dos casais. Então ela tende o quê? A pensar, é óbvio que eu estou incomodado com isso. Como que ele não percebe? Como que ela não percebe que eu estou irritada com isso? Só que, muitas vezes, a gente precisa verbalizar o óbvio. Porque a gente esperar que o outro diga algo que ele nem sabe o que está acontecendo é uma expectativa que é criada dentro da mente humana que o outro não vai conseguir atender. Então, eu procuro que ele fale aquilo, que ele compreenda a minha dor, compreenda aquilo que eu estou sentindo, mas eu não expliquei. Então, a pessoa não está nem entendendo porque o outro está de cara feia, está chateado. Então, qual que é o caminho de resolver essa dificuldade, né? Quando a gente... a maioria dos casais se casam jovens, né? Tem aumentado hoje em dia essa idade de casamento, mas ainda assim as pessoas se casam jovens. E o que acontece é que se uma pessoa casa com 22 anos, 23 anos, ela ainda não atingiu uma maturidade cerebral, né? A gente entende que, pela neurociência, que um cérebro atinge a sua maturidade por volta dos 24 anos, então ela está muito dentro daquela imaturidade cerebral que às vezes não é por mal. Mas quando isso se junta com as dificuldades emocionais que a pessoa tem, é uma dificuldade maior dentro da relação. Então, como tratar isso? Eu preciso verbalizar. Mas eu tenho dificuldade de falar o que eu sinto. Então, como que eu posso começar a resolver isso? De repente, escrever.
né? Pega um papel, uma caneta, escreve ali o que tá sentindo, sempre falando no eu. Olha, eu tô sentindo assim, eu não me senti confortável quando você fez isso. Como que a gente pode fazer de uma próxima vez? E tirar essa crença dentro da mente de que a pessoa precisa compreender que aquilo é Ela precisa óbvio. adivinhar o que está passando. E não é assim, né? E essa questão de escrever é muito interessante, porque quando a gente escuta, né, a gente está ativando uma parte do cérebro. Quando a gente escreve, é uma outra parte do cérebro. Quando a gente visualiza, é uma outra parte do cérebro. E tem pessoas que têm dificuldade de verbalizar. Sim. Tem pessoas que cresceram sem poder expor o seu sentimento, sem conseguir dar a sua opinião dentro de uma casa, por exemplo, dentro de um trabalho. E de repente ela casa e ali então é falado para ela que é bom ela expressar a sua opinião e seu sentimento. Para ela é muito difícil. Muito Então tem difícil. pessoas que vão ter mais dificuldade, outras menos. Então, dentro disso, o escrever, ele vai ajudar a pessoa a poder colocar para fora os sentimentos de uma forma organizada. Ela organiza os seus pensamentos. E ali a pessoa ela pode tanto escrever e depois falar, que seria o ideal, porque acho que esses enfrentamentos emocionais dentro do casal é tete a tete. Né? Isso prepara a pessoa até para um treino, né? Dela um treino. aprender a falar, né? Então, assim, a gente daria essa dica: escreve, lê e depois vai até o casal, até o cônjuge, né? E verbaliza isso. Então, isso você vai ver o quanto que é libertador. Muitas vezes as pessoas carregam uma carga que não necessitam carregar e acabam lidando de uma forma cada vez mais difícil dentro do lar, podendo viver de uma forma muito melhor. E dentro disso, do casal maduro e o casal imaturo, ele sempre vai entrar num nível de competição, né? Então é como Sim. um cabo de força ali, né? Cabo de guerra. Então tá disputando quem tem mais força para que ganhe aquela disputa. Já quando o casal é maduro, é como se fosse um frescobol, né? Então a gente tem que os dois ali trabalhando de uma forma para que a bolinha não venha cair. Então, Exatamente. Dentro disso, o casal maduro, ele se unifica no mesmo propósito, entendendo que a dificuldade que hoje enfrentam não é uma dificuldade individual apenas, mas é uma dificuldade conjugal. Logo, os dois eles se unem para trabalhar com aquela situação, para que ela seja resolvida e, logicamente, se resolvendo, ali então o casal vai receber o benefício dessa solução. Então, assim, é muito importante essa maturidade para lidar com isso e se unir, né, no mesmo propósito. Sim, exatamente. É uma busca constante, né, pelo amadurecimento. Eu acredito que é um desafio de todo casal, porque a convivência ela é cheia de percalços, né, onde um pensa de uma forma, o outro pensa de outro, e a gente acaba esperando muito do outro, situações que às vezes o outro não vai conseguir nos entregar, mas vai da gente conseguir se desvencilhar mesmo dessas bagagens, dessas mochilinhas que a gente vai guardando aí com mágoas, com ressentimentos, que acaba sempre deixando aquilo para, então quem ceder primeiro a gente resolve. E o importante é o que dois adultos fazem, né, diante de um problema, numa empresa, numa situação adversa. Dois adultos sentam e buscam uma solução, né? A criança não, a criança ela busca realmente a razão, ou ela culpabiliza o outro, né? Então, quando a gente entra nessa maturidade, a gente deixa essa infantilidade de lado para conseguir realmente buscar aquela solução, porque a gente está junto, unido no mesmo propósito para buscar um crescimento, né? Uma evolução para o nosso relacionamento. Exato. Então, que você possa realmente se esforçar para poder, juntamente com o seu cônjuge, trabalhar nesse sentido, né? Em todo o tempo de poder realmente levar o teu casamento a um outro nível, né? Um nível de mais maturidade. Dentro da infantilidade, os prejuízos eles são inúmeros e ali você vai poder realmente deixar de viver tantas coisas boas. Dentro da maturidade, exige um pouco mais, sai um pouco do conforto, mas esse enfrentamento emocional vai fazer com que isso seja gerado uma saúde dentro do casamento, que os benefícios serão inúmeros. E aquilo que no começo pode parecer ainda muito mecânico, né, forçado, difícil, ao decorrer do tempo, isso vai se tornando algo normal, ao ponto de vocês tirarem de letra atitudes como essa, como a gente mencionou aqui. Então, é isso, né? Fez sentido isso para você? Comenta aqui embaixo, compartilha, curte e leva essa mensagem para outras pessoas que tanto precisam. A gente se vê no próximo programa. Até lá!